Eu vou falar com ele. Ele está na linha. Boa noite, ô Saulo. Tudo bem? Boa noite, Luciana. Um abraço. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez para você, para a produção do seu programa. Muito obrigada. Tendo que ter oportunidade, tenho tido a felicidade de ver a condução de temas sérios, de debates importantes e o jornalismo que eu aprecio e gosto e que durante alguns anos tentei praticar. Muito é obrigada. o jornalismo que você, seu programa e a sua Rede TV estão fazendo. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. A gente faz tudo com uma pitadinha de bom humor, né? E eu acho que a gente tem que mostrar tudo que existe, né? É verdade. As curiosidades, os debates são muito importantes. Agora, o senhor conviveu quantos anos com Chico Xavier, Saulo? Eu trouxe pela primeira vez Chico Xavier para a televisão Tupi nos dias 4 e 6 de maio de 1968. E a partir daí, fiz centenas de viagens com ele, participei de centenas de episódios da sua vida, recebendo títulos de cidadão, homenagens, participando dos mais diversos programas com os maiores apresentadores da televisão brasileira, tudo isso contido num espaço de 31 anos. Veja bem, Luciana, para que os telespectadores participantes desse debate possam saber o que um repórter leigo, que não tem religião, mas que respeita as pessoas e que teve o cuidado de investigar a fundo, inclusive os atos, o trabalho e a habilidade de Chico Xavier, e que com ele cuidou exatamente 31 anos ininterruptos, até 1999. Ô Saulo, eu gostaria de colocar algumas afirmações que foram feitas aqui para o senhor me dar a sua opinião, tá? Eu vou colocar e o senhor me diz o que o senhor acha. Inspirado por Emmanuel, como ele dizia, Emmanuel não existe, Emmanuel Rafael Gabriel. Ele ouviu, lhe disseram, porque era um homem bom e de boa vontade, que o latim descarrega o acento na última sílaba. Não existe? Não existe. O Chico Xavier é um homem muito bom, muito sincero, ganhava muito dinheiro e se lo roubavam, muita coisa chegou a seu destino, mas o seu filho adotado e a família lhe roubou muita coisa. Sobre a materialização de Uberaba, a partir do ano 64, uma senhora que se apresentava como freira, Otília Diogo, dizia que materializava uma freira, e Chico Xavier aparece lá com Valdo Vieira, que depois o abandonou, muito entusiasmado, e era tudo fraude, como demonstrou a revista O Cruzeiro. Você está dizendo que era tudo fraude? Tudo fraude, e ele, inspirado por Emmanuel, não viu que era tudo fraude. Roberto. O senhor ouviu o que o Padre Quevedo disse? Ele disse que era tudo fraude. O senhor conhece o Padre Quevedo pessoalmente? Olha, eu conheço. Ele é um homem sério? E pela sua tradição, pela sua cultura, pela sua inteligência, eu não vou repetir sobre ele em resposta, e lamento que eu não tenha estado nesse programa, que seria muito mais seguro se cara a cara estivéssemos no seu programa no dia desse debate que eu assisti em parte. Não faltará Eu não diria, convite. então, em respeito até a mesma idade do Padre Quevedo, o que um dia, em 1976, eu disse quando o Uri Geller apareceu numa retumbante reportagem na TV Globo, que o Uri Geller era o camelô da parapsicologia. E isso nós pudemos provar no correr dos anos. Em respeito ao Padre Quevedo, eu não vou poder dizer isso. Mas gostaria de dizer que o Padre Quevedo fica desafiado num debate com mais pessoas, que conheça mais profundamente esse assunto, a fazer provas disso que eu lamento dizer que seja até um ato de leviandade de uma autoridade, de uma pessoa, de uma personalidade e de um religioso como ele. Chico, esse episódio antes de 64, eu não discuto os episódios, porque eu trouxe Chico Xavier, como disse, Luciana, para a televisão em 1968. E episódios muito próximos deste descrito pelo Padre Quevedo, envolvendo a figura de Chico Xavier, eu assisti, eu documentei, eu gravei e guardei nos arquivos da Cinemateca Brasileira, que hoje guarda os arquivos da TV Tupi, e que, como se diz em direito, a prova provada está aí. É impossível alguém pensar em falar desta forma de um homem chamado Chico Xavier, pela sua dignidade, pela sua humanidade e pela sua honestidade acima de tudo. Bom, nós estamos aqui com pessoas que já
tiveram esse contato com a psicografia. Inclusive, o Carlos, essa moça que está do nosso lado, certo. Essa mulher que é a Denise, né? A Denise, ela não conhecia, não tinha nunca entrado em contato com a Márcia. Não. Ok. Né? Mesmo porque nunca tinha falecido ninguém da minha família assim próximo, como eu era muito grudada com o meu pai, eu nunca procurei, né? E você resolveu algumas coisas na sua cabeça com essa psicografia? Olha, Luciana, foi assim, eu estava procurando um conforto, porque eu não me conformava em perder o meu pai. E era o que aconteceu com o Chico Xavier, me parece. Quando eu vejo as matérias, as pessoas se sentiam muito conformadas, salutadas, se sentiam melhor, né? A minha pergunta que me fizeram aqui é justamente, será que essas pessoas, no desespero, será que existe a possibilidade dessas pessoas quererem tanto que elas acabam acreditando? Mas são tantos anos, né? Aí que é difícil a gente fazer... O que o senhor diz na questão do Padre Quevedo, dizer que as pessoas iam lá muito crédulas e acabavam acreditando em qualquer coisa? Ele fez uma afirmação assim. O que o senhor diz, Saulo? Eu gostaria de dizer, eu vou citar 2 fatos. Em síntese, eu estou já há alguns anos preparando um livro sobre a minha convivência com o Chico Xavier, viu, Luciana? Não é sobre o espiritismo, é o trabalho do repórter e as provas, elementos que eu levantei durante 31 anos acompanhando o médium Chico Xavier, como acabei de dizer há pouco. Pois bem, a sua pergunta em relação ao que nós estamos ouvindo me dá a oportunidade de fazer duas observações que eu creio que vai ajudar muito nesse seu debate. Fazer. Quando se comenta que o Chico Xavier psicografou uma mensagem atribuída a Castro Alves e a assinatura correspondia à assinatura de Castro Alves, alguém com muito direito, e até o Padre Quevedo, poderia dizer, bom, nada difícil, o Chico Xavier está imitando uma assinatura que muitas vezes ele viu em algum lugar publicada. Mas eu vou citar 2 casos, um é do nosso meio de televisão. Será que Nair Belo, o grande nome da televisão brasileira, que perdeu de forma estúpida e trágica no Pacaembu, aí em São Paulo, seu filho, num acidente de motocicleta, iria aceitar ir ao Uberaba em meio a tanta dor de uma mãe que perdeu tragicamente um filho, aceitar que Chico Xavier, sem saber do que se tratava e até mesmo da sua presença naquele plenário, na comunhão espírita cristã, assinar uma psicografia e a assinatura corresponder à do seu próprio filho? Doutor Saulo, já que o senhor falou de filho, eu vou pedir licença que eu vou colocar uma matéria e aí o senhor faz o seu outro comentário. Justamente falando de filho, nós temos uma matéria, uma psicografia, né? Que a Márcia fez para a família Ota. Segundo a Márcia, Ives Ota, né? Que foi o filhinho deles, reencarnou. E a matéria é impressionante, porque a reencarnação é em uma pessoa muito perto, muito próxima da família. Quem será? Coloca aí a matéria, impressionante. 29 de agosto de 1997. O garoto Ives Ota é sequestrado e morto com 2 tiros no rosto. Mas hoje vamos falar sobre o lado espiritual dessa história. O Super Pop resolveu levar uma sensitiva até a casa da família Ota para tentar uma comunicação com Ives através da psicografia. Atenção, algo surpreendente vai acontecer. Bom, você se lembra muito bem desse rostinho lindo, né? O Ives Ota, esse garoto que em 1997 foi morto friamente durante um sequestro. Mas hoje a gente não vai falar de tristeza, não. Nós vamos tentar uma comunicação com o Ives. Isso mesmo que vocês ouviram. Através da psicografia, estou aqui com a Márcia Fernandes, que é sensitiva. Márcia, a gente está aqui na associação, você acha que dá para a gente se comunicar com o Ives hoje? Com certeza, né? Nós já começamos ontem esse trabalho. E eu aqui estou toda emocionada como você e a gente vai tentar saber, na verdade, aonde ele está, como ele está e com certeza alguma comunicação nós teremos. Os pais do garoto e a sensitiva Márcia são apresentados. Começam então a falar sobre Ives. Eu já estou emocionada como os pais, mas na verdade assim, o que ele veio trazer para a Terra é isso, né? É o perdão. De repente, uma revelação. Segundo Márcia, o pequeno Ives já está entre nós, mas reencarnado na própria irmã, que nasceu depois da sua morte. Com certeza absoluta, no 6º mês em que ele se foi, porque ele partiu,
ele já estava de novo na barriga da mãe. Então, nós estamos num caso aqui, eu não sei se vocês sabiam, mas com certeza a tua filha é o Ives. Então, a Isis, que eu já peguei umas fotos aqui, depois eu queria mostrar, ela é a reencarnação do irmão. Realmente, quando aconteceu o fato, meu irmão, que era religioso, ele falou, olha, Keiko, se você perdoar de coração, o Ives volta. Seria Isis a reencarnação do irmão Ives? Para a família Ota não faltam provas para isso. Um dia, a menina Isis Ota, então com 3 anos, falou algo que deixou a família estarrecida. Papai, o bandido me deu um tiro, mas eu estou de volta. Era como se Ives estivesse falando. E o mais incrível, 2 anos antes da morte do menino, o senhor Masataka mandou fazer um plano de saúde para a família. E a carteirinha de Ives veio com o nome de Isis. Em 95, o seu Ota fez um plano de saúde para a família toda. E tem a carteirinha do Ives. E na carteirinha veio o nome dele, escrito Isis Yoshiaki Ota. Nós nem sabíamos que o Ives ia partir. Nem que a Isis iria nascer. Isto. Exatamente, então, completamente diferente o nome. Márcia, já era o prenúncio. Tá vendo? Ele já sabia mais que ele ia sabia falecer. desde os 4 anos, já sabe. Ele continua brincando. Ele sai deste corpo aqui, ele sai deste corpo dessa criatura maravilhosa, a hora que ele quer. Na dimensão, ele vai para a dimensão que ele quer. Será então que o garoto sabia que iria morrer e reencarnar na própria irmã? Se ele já sabia que ele iria partir, eu quero saber no dia do assassinato. Ele estava diferente, seu Massa? Realmente ele estava diferente, sim. Uma semana antes, ele com os primos foram numa festa e ele ficou sozinho, balançando. Sabe, parecia que ele estava refletindo, estava pensando no outro mundo, sabe? E, de repente, acontece essa fatalidade, né? E a gente olhando, realmente, ele já estava se preparando para partir para outro mundo. Márcia afirma que Ives era um ser especial. Essa criança maravilhosa que está aqui, olha, que é ele, não é? Só que em forma feminina, à noite sai do seu corpo e faz projeção astral pelo mundo. O mundo que eu digo é o mundo todo, né? Não é assim no Japão, não só. No mundo astral, no universo. Vamos falar de universo. Levando uma palavra chamada perdão. Bom, Keiko, você ali disse que seu irmão disse que se você perdoasse, mas de verdade, o seu filho voltaria. Assim, como uma mãe, primeiro, antes de a gente entrar no mérito da questão da reencarnação, consegue perdoar um assassinato de um filho de 4 anos, né? 5 anos? 8 anos. 8 anos. 8 anos. Como você consegue perdoar o assassinato do seu filhinho de 8 anos? Me explica, porque você é um ser superior. Como é que você consegue essa força? Realmente, quando aconteceu o fato, realmente meu irmão disse, se eu perdoasse mesmo de coração, o Ives voltaria. Porque o perdão, gente, ele tem uma força imensurável. Ele acontece, gera até milagre. Porque o perdão, Cristo veio nos ensinar a perdoar, né? Então eu acredito que o perdão é uma força muito grande. E eu fazia a oração do perdão 50 vezes. Por quê? Para limpar do meu inconsciente aquele ressentimento de ódio, de mágoa, porque para Deus o que vale é o amor. Nós temos que viver nesse amor. Como então, você consegue ter amor por uma pessoa que matou seu filho? Porque eu acho assim, quando a gente acha, por exemplo, estou até emocionada, né, em falar do Ives, tudo que aconteceu era uma oportunidade para mim crescer espiritualmente. Eu não vejo como um castigo de Deus. É uma oportunidade que eu tive, né, para crescer, aprender a exercitar o perdão, nossa, você é uma o mulher amor, a gratidão. Né? Eu não vejo castigo. Olha. Não, aqui é uma escola da vida onde a gente vem exercitar.
lições fáceis, difíceis, para o nosso crescimento. Nossa. Quanto eu mudei hoje. Então eu tenho uma gratidão pelo Ives. E eu acredito com a força do perdão, porque o nosso sincero desejo é desejo de Deus também. Qual é um pai que quando a gente pede com o coração puro, perdoando, ele não dá novamente? Então eu acredito. Você então acredita que o seu filho, o Ives, reencarnou na sua filhinha? Acredito, porque a vida, a finalidade da vida, ela só tem valor se a vida continua. Tudo bem, mas por que ele encarnaria na sua filha? Por causa do amor, a força do perdão, né? Você porque sempre acreditou? Vocês sempre acreditaram nisso? É porque ou começaram essas provas? Como é que funcionou não, isso? Como eu sou oriental, e nós somos milenar. Então eu tenho uma cultura que eu acredito nos antepassados. Então a minha crença, a minha fé aumentou mais com a partida do Ives. Porque eu acho que se a morte for o fim, então não tem motivo para a gente continuar esforçando para viver bem, né? Com amor, com gratidão, com alegria. E eu tenho paciência. Mas por que? A vida não vale? Não, eu digo assim, a vida só tem valor se continuar. Né? Se a morte fosse o fim, Deus não permitiria. Por quê? Porque é um laço que une a gente eternamente. Esse filho com os pais. Nós somos tudo assim, um laço. E o que dizia na psicografia? Bom, não podia fazer psicografia porque... Como é que ele consegue psicografar se ele encarnou? Não, quando a pessoa reencarna, não há psicografia. Não tem psicografia. Há apenas um aviso do astral, dos nossos mentores, que essa criatura já Qual voltou... aviso que manda? Os mentores de luz, né, que trabalham com a gente, André Luiz, Nosso Lar, Dr. Bezerra de Menezes, eles dizem, olha, já reencarnou, e digo mais, tá aí nessa menininha. Eu cheguei, fui convidada para a tua produção, sinceramente, quantos anos tem a tua filha hoje? 5 anos. Linda. Eu não tinha tido contato nenhum, a não ser aqui também, no caso da Tainá, você lembra que ela veio? Lembro. Só. Cheguei e falei, meu Deus, eu vou tentar, mas me avisaram que a criança já reencarnou na criatura, na menina. Só que depois de nós conversarmos muito, é bom que se coloque aqui que quando essa moça tinha 4 meses, havia 4 meses, 6 meses que o menino dela havia desencarnado, ela esteve na frente de Chico Xavier e ele pode te contar o que ele disse. Eu gostaria que ele falasse. Bem, Luciana, quando a minha esposa engravidou da Isis, a minha vontade... Saulo, você estava lá? Você se lembra disso? Nesse episódio, não. Não estava. A minha vontade era receber uma mensagem do meu filho. Eu estive junto com Chico Xavier. E naquele momento, ele disse o seguinte, que não precisaria receber mais nada, porque o Ives já estava retornando. Como é que o Chico Xavier ia saber que a minha esposa estava grávida? A minha esposa já estava grávida de 5 meses. Ela não estava de barriga ainda? Já estava de barriga. Mas então ele sabia que ela estava grávida. Não, mas ela não foi comigo. Ela não foi junto? Não. Eu não fui. E nem o Chico sabia da gravidez da minha esposa. Então, a notícia que eu recebi dele foi que estava retornando. O parabéns que o Ives já estava retornando. Agora, Carlos, você ouviu, é uma história impressionante. É interessante. É uma história interessante. É interessante. A fé, a crença. Claro. Falcão também ouviu, Falcão acredita. A questão, primeiro ela falou uma coisa ali que ela disse, se acabasse a vida aí, eu acho que por que existiria a vida? É uma questão. Falcão, você ouviu também, né? Ah, claro. Por que existe esse medo de se a vida acaba? É um medo nato Por quê? de todo ser vivo, né? Mas eles acreditam. Oi? Mas acreditam que a filha dele Mas é uma força que eles adquiriram através disso. Mas eu vejo como é que você pode dizer isso? Mas eu vejo que, por exemplo, o Ives, ele, como eu até estava comentando com o Sr. Márcio, a dona Keiko, ele adquiriu, na verdade, ele está vivo agora, sem necessidade até de estar reencarnado, tá? Se isso existisse, por acaso, tá? Pelo próprio símbolo que ele se tornou numa luta
entendeu? Contra essa violência insana e injustificada que ele mesmo sofreu. E que ele está auxiliando, na verdade, o símbolo dele auxilia outras pessoas a superarem. Ele está mais vivo do que nunca, mesmo se ele não estivesse encarnado. Você está dizendo que ele está mais vivo por causa da crença dos pais? Não, ele está mais vivo pelo símbolo que ele se tornou. Bom, eu vou fazer o seguinte, muitas coisas vivem... acontecendo, as pessoas... Desculpa, pode terminar. Eu acho que as pessoas vivem, entendeu, de uma forma a deixar legados, entendeu, para as outras pessoas que estão permanecendo. Também, né? Claro. O amor, entendeu, os exemplos mas isso, e etc. Tudo bem, isso que você está falando existe, mas também não prova que não existe a reencarnação. Não, claro que não. O que eu cobro, justamente, o que eu peço, são provas. Eu gostaria que a dona Márcia provasse. Como é que você tem que provar que não existe? Como é que você fala de prova se você não acredita nem numa pessoa que está... Eu não acredito. Eu não acredito. Não é que eu não acredito. Eu estou questionando. Você, como espírita que foi, eu gostaria... sabe bem que depende deles lá. É isso que eu comecei a questionar. Tá. É justamente isso, porque existiam falhas muito grandes dentro do espiritismo. Óbvio. Tá? Muita Agora, gente dona Márcia, o que eu gostaria é de poder acompanhar todo o procedimento para verificar tudo o que acontece passo a passo, acompanhar um dia de trabalho da senhora para fazer essa verificação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar uma matéria. Antes disso, eu vou dar boa noite para minha mãe, que está no telefone, que quis entrar. É uma loucura. Tudo bem, mãe? Oi, Lucas. Mãe, não era para você entrar, é só para você dar o nome. Bom, me mandaram entrar. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a matéria que nós fizemos. Eu gostaria que você passasse com os familiares da Denise. Eu gostaria que você passasse o nome. Você tem o nome da pessoa? Eu gostaria de receber uma mensagem da minha mãe. Mas eu que estou pedindo. Depois você pede. Eu quero receber dele. Ah, você quer do Veneza? Exatamente. Tá bom. Eu vou mostrar a matéria, aí depois você pede a psicografia da sua mãe, da minha avó, tá? Eu mostro a matéria e depois você passa o nome para ela, tá? Tá bom. Vamos lá, vamos assistir a matéria. Você acredita que é possível se comunicar com alguém que já morreu? Denise não só acredita, como está em busca de um contato com o seu pai falecido através da psicografia. A sensitiva Márcia Fernandes anota os dados do pai de Denise. O senhor Orlando Crispim morreu vítima de um infarto fulminante há menos de um ano. Não demora muito para Márcia psicografar e repassar a Denise as palavras de seu pai. O senhor Orlando está aqui presente e dizendo o seguinte: filha querida, minha missão era cumprida. Ele não sentiu a morte, porque por enquanto ele vem para a gente com alguns mentores. Foi chegada a minha hora. É cedo aí na Terra, mas era a minha hora. Quero que você cuide do seu irmão na parte emocional. Estou num plano maravilhoso, onde estou sorrindo aqui, ó. Tá aqui, se a câmera até puder pegar, capaz de pegar. Ele fica aqui, tá, gente? Assim no alto. Filha, vá atrás da sua intuição, só da tua intuição. Nada acontecerá de mal a você. Missão cumprida minha na Terra. Quero que você venda um imóvel, eu não sei, eu acho que é onde ele ficava, só a partir de dezembro. O sítio. Está muito emocionado. Ju, quem é Ju? É a minha neta querida. Ju, te mando um beijo do vô. Durmo com você ainda toda noite. Ele dormia com ela? Dormia. Porque ele tinha medo de morrer sozinho durante a noite. Então, a última semana que ficou em casa, ele dormia de vontade com ela. Vai para as festas, neta querida, se divirta. Eu esperei você para dançar valsa, viu? Jair, quem é Jair? Jair, cuide de tudo. Quem é Pati, hein? Filha, estou preocupada com Pati. Ela está com uma pessoa errada. Conversar um pouquinho agora com a Márcia Fernandes e com a Denise. Márcia, acho que todo mundo em casa deve estar se perguntando, né? Como é que você consegue, inclusive, saber os nomes das pessoas? Por exemplo, você falou o nome da filha dela, da irmã dela, do cunhado. Isso é tudo o espírito que te fala? Na verdade, é assim. É o espírito que desencarnou.
pai dela que fala. Denise, você estava muito emocionada. Você está impressionada? Estou muito impressionada porque os nomes, os apelidos, como era chamado, né, carinhosamente de Ju. Denise, você se emocionou muito, a gente está vendo que esse semblante de uma pessoa que realmente acredita. Você recebeu uma mensagem do seu pai, de acordo com a Márcia. Você, nessa mensagem, teve alguns nomes que foram ditos, ela sabia? Não, Lu, eu nunca tinha visto e também nunca tinha ido atrás, né? Eu queria uma notícia dele, mas inclusive eu fui por problemas assim pessoais também, né? Financeiros, essas coisas. E de uma hora para outra ela começou a falar, meu pai descreveu meu pai fisicamente, que ele era sarrista, que ele era brincalhão, coisas que ela não poderia saber se eu não contasse, né? Bom, nós colocamos a foto do seu pai e essa foto era o que ela descreveu. É isso? Até ele espiritualmente, Lu, o gênio, tudo. Bom, então, mãe, você ainda está no telefone? Mamãe? Mãe? Como caiu? Deu o número? Deu o nome, tudo? O nome, ela deu? Ela ficou brava por causa da minha avó? Não, ela deu o telefone o nome da minha avó também, pronto. A minha mãe quer saber da minha avó, então... Bom, Carlos, você é cético. Você está com uma mulher aqui do seu lado. Cético quer dizer, para quem não sabe, que não acredita, que precisa de provas, uma pessoa que não acredite, né? Ok. Essas coisas, sim, né? Sim. Bom, a Denise está dizendo que a Márcia deu nomes de pessoas que ela não sabia. Ok. Eu agora dei para ela nome de, eu espero que tenham dado, o nome de uma pessoa, um homem, que era uma pessoa muito perto de mim, que ninguém sabe nada. Tá. A gente tinha, eu não sei se ela vai conseguir ou não, e ela deu da minha avó também. E esse homem, Márcia, a gente tinha um negócio, eu e ele, que só a gente sabia o nome. Eu, ele e meu irmão. Olha, eu vou te falar, se você conseguir, eu saio daqui correndo. Ah, eu viro espírita. Não, eu juro que eu saio daqui correndo, eu não apresento mais esse programa, porque esse é difícil. É uma coisa que a gente tinha, que a gente fundou, que ninguém sabe o nome. Eu, ele e meu irmão. Meu irmão com certeza não te ligou para te contar, então eu vou te falar. O que eu observo... Pode falar. Não, é até interessante esse teste aqui. Entendeu? Não sei, interessante, se interessante. Se pode, se não pode, se reencarnou, a gente não sabe. Apesar que eu tenho uns pontos de divergência com o Quevedo, mas eu concordo com ele que normalmente os espíritos desaparecem quando o cético está perto. Entendeu? Então vamos ver se... Quais são esses pontos? São vários com relação à parapsicologia em si. Então, peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma refrescada, porque depois dessa, se ela conseguir esse nome dessa fundação que a gente criou, eu juro que eu não vou estar aqui quando o Dolly acabar. Vamos lá! Acredito. E eu tenho até um comentário pro Carlos ali. O cético. Isso, o cético. Ele falou em provas e tal. É que ele tem direito a ser cético, né? Lógico. E agora é o seguinte, Carlos. Eu vi várias matérias quando o Chico morava em Uberaba, de muita gente na fila para pegar psicografia de um ente querido, de alguém e tal. E essas pessoas, elas não tinham tempo de fazer uma pesquisa de todas essas pessoas que estavam na fila. Como é que ele sabia? É interessante, mas eu acharia mais interessante se todos ali recebessem, e não só alguns. Eu cheguei no Chico Xavier.
Eu cheguei a conhecer, cheguei em Uberaba. Quer dizer, mas ele não podia fazer pesquisa Não. em todo mundo. Sim, não, mas você tinha o filho dele, você tinha uma equipe junto com ele, poderia fazer essas pesquisas, tá? Além disso, quero só fazer uma observação, que normalmente, como eu havia citado, as mensagens psicografadas, elas são genéricas no conteúdo. E às vezes elas têm alguns pontos ao nome do filho, o nome do fulano, mas no conteúdo em si, elas são muito genéricas. Ah, seu pai era alegre, seu pai era brincalhão, entendeu? E normalmente... Denise não concorda. Só um detalhe que eu percebi foi que na hora que citou o nome da neta, da dona Denise, ele falou, porque o seu... Logo em seguida, a dona Márcia falou, perguntou, quem é essa pessoa, que seria a neta da dona Denise, tá? Porque... Aí, logo em seguida... É minha filha. A da sua filha, que seria a neta dele. E tá? como ela saberia que ele dormiu a última semana mãos dadas com ela? Por quê? Não tem como. Mas por quê? Por que em seguida ela perguntou, ela afirmou, porque aqui quem está, o seu avô, manda um abraço do seu avô. Ela já deveria saber que era a neta dele. Eu não fui lá procurar respostas do meu pai. Ela começou a descrever o meu pai sem eu perguntar, porque ele estava lá do meu lado. Eu sou católica também, como ela também é, a Márcia. Falcão, o que você diz? Bom, queria dizer para o nosso amigo cético aqui o seguinte. Realmente o Chico Xavier tinha um pessoal que ficava pesquisando lá, mas eram os mentores do Chico, que eu lá na plateia pesquisava e dizia para ele. Os mentores espirituais. Eu acho que não, hein, Falcão? É verdade. Quero ver se ele sabia meus detalhes. Agora, outra coisa também, tanto você como o Padre Quevedo ficam exigindo provas. Quando todo mundo sabe que o Brasil é um dos maiores países espíritas, não só espírita kardecista, mas umbandista e candomblessista. E durante todo dia, toda hora no Brasil, nesse exato momento, estão havendo reuniões espíritas em todo canto, que existem essas manifestações. Isso é mais do que provado, não precisa mais de prova. Não, mas precisa ver se aquilo é verdade. Sim, mas por que seria mentira tanta coisa? Estão me dizendo que eu tenho que terminar o programa. Eu quero dizer o seguinte, eu queria continuar essa pauta do dia, até porque ficou a Maria Cristina. Mesmo porque eu vou levar os nomes, né? Você vai levar esses nomes, essa pessoa não tem como você saber. Tá. Você volta amanhã? Lógico, mas como você volta muitas amanhã? não tem, né? Você volta amanhã? Você volta assim que eu tiver... Não, porque essa pessoa eu sei, eu me garanto nessa. Tá bom. Eu queria agradecer a todos, mas antes disso eu vou falar...